Olá, gente, eu sou o professor Fabiano Oliveira, estou aqui no canal dos concurseiros para mais uma aula. E uma aula muito especial hoje sobre compreensão textual, sobre interpretação textual, intertexto, uma verdadeira viagem aí pelas primeiras questões dos concursos espalhados por todo o Brasil. Vocês sabem, não é? As primeiras questões geralmente são de texto e nós não podemos perdê-las. E aqui você tem comigo hoje aí, ó, pode passear para não perder essas questões. Eu começo a aula aqui, ó, sobre compreensão e interpretação de texto. Você, para não perder essa questão, tem de saber aí o que é um texto. Um texto é um enunciado linguístico de qualquer extensão que pode ou não ter palavras. Aí eu tenho aquele texto verbal e aquele texto não verbal. A definição na tela diz isso. É um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir uma interação. Então, se não produzir uma interação, cuidado que não pode, aí pode não ser um texto, ok? Muito cuidado também que no concurso pode aparecer apenas uma fotografia e você aí não saber que essa fotografia também é um texto. E aí eu tenho, ó, uma interação comunicativa que é a capacidade de codificar e decodificar essas mensagens. Fabiano, como é que eu posso entender melhor o texto? Um texto ele é entendido dentro de um contexto. Vamos ver o que é esse contexto? É um texto é constituído por diversas frases. Em cada uma delas há uma certa informação que a faz ligar-se a outra anterior com a posterior, criando condições. Essas condições aí geralmente estarão, o fato estará acontecendo em um determinado local, em uma determinada situação. Então, detalhe, para você entender um texto, é preciso que você saiba o contexto. Então, uma dica para você aí de concurso. Aquele texto que vem no seu concurso, logo abaixo tem uma data, tem um ano em que ele foi escrito. Fique de olho aí, porque ali está inserido o contexto e podem aí aparecer informações, podem dar dicas que não estão, certo? Na parte escrita. E aí eu tenho, a essa interligação, dá-se o nome de contexto. Nota-se que o relacionamento entre as frases é tão grande que elas são ligadas através de uma coerência com a data, com o momento, né, com a situação, que se uma frase for retirada de seu contexto original e analisada separadamente, você pode perder aí o entendimento. Nós sabemos, né? Fique atento aqui, ó. Se eu retiro uma frase dentro de um contexto, ela pode ter significações diferentes. É por isso que quando você for ganhar aquela questão que diz, observando esta frase, você tem de levar a frase ao texto para perceber o contexto. Em outras palavras, elas quando são colocadas de forma isoladas, podem ter aí sentidos e significados diferentes, ok? Então, agora que você já sabe o que é um texto e um contexto, é preciso também conhecer o intertexto. Intertexto é a relação entre textos. Quem aqui nunca passou por isso? Está lendo um texto e vai lembrar de outro texto. Vê uma imagem e vai lembrar de outra imagem. Lembra de uma música ao ler um livro. Essa relação nós chamamos de intertexto. Intertexto, o nome já diz, ó, relação entre textos. Comumente os textos apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores através aí das citações. O bom leitor é aquele que percebe, ok, a interação, que percebe a ideia, que percebe o que o autor quer dizer quando ele faz uma ligação com outros textos. E esse nome aí que se dá é o chamado intertexto. É um recurso muito comum. Agora, é interessante saber, só os bons leitores conseguem aí perceber a intertextualidade. Esse namoro entre os textos, essa relação forte entre textos, às vezes de épocas diferentes. Você pega uma canção como, por exemplo, Rosa de Hiroshima, e vai perceber que ela faz uma relação forte com o quê? Ela vai fazer uma relação forte com a Segunda Grande Guerra Mundial. Essa relação eu chamo de intertexto, ok? E aí eu tenho, ó, a interpretação de texto. Turma, nós sabemos aqui, você que está espalhado por todo o Brasil acompanhando a aula do professor Fabiano Oliveira, deve saber que interpretar é diferente de compreender. Para não perder aí aquelas 4 primeiras questões que todo concurso aí coloca para que nós saibamos, para perceber se nós sabemos ou não compreender ou interpretar textos. Lembrando, interpretar é diferente de compreender. O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a identificação da sua ideia principal. Quem aqui nunca passou
por isso, vai responder a questão e a primeira questão é: observa-se, após a leitura do texto, que pode-se inferir que, pode-se deduzir que. Está na hora de saber o que é que significa cada uma dessas perguntas. Quando o autor perguntar, né, após a leitura do texto, afirma-se que ele está querendo uma questão de compreensão textual. Você irá compreender a ideia, tentar identificar o sentido do que o autor quer falar. Quando você perceber que o enunciado traz, após a leitura infere-se que, deduz-se que, ou seja, essas informações podem ser retiradas fora do texto, eu estou diante de uma interpretação textual. A interpretação é mais pessoal. A compreensão, você terá de acertar o pensamento ou se aproximar do pensamento do autor. Perceberam a diferença? Agora você já não perde mais. Em outras palavras, aqui para você que está em casa, compreender significa aproximar-se daquilo que o autor quer que você saiba. Interpretar deixa você um pouco mais livre para que você possa aí dar sua sugestão. É por isso que as questões trazem seus enunciados, pode-se inferir que ou pode-se deduzir que, ok? Afinal de contas, inferir e deduzir exigem conhecimentos fora do texto, né? Observando aí principalmente o contexto, entendido? Que bom aqui, vamos voltar e eu vou ter para vocês aqui a definição de texto em outro momento. Consideramos um texto uma unidade autônoma que produz um sentido, um significado, independente de sua dimensão. Fabiano, isso quer dizer o quê? Isso mesmo aqui na tela para você, que um texto ele pode ser grande, pequeno, ter uma palavra ou até mesmo uma imagem, ok? Silêncio. A palavra silêncio, se dita de forma aleatória, pode não ter aí um sentido. Mas se dita em um hospital, ela já tem um texto, ela já passa a pertencer a um contexto. É o mesmo caso de fogo. Fogo está na hora de correr. Mas se eu apenas digo a palavra fogo, eu não tenho aí um texto, ok? Então fiquem atentos que ele vai depender aí da situação em que ele vai ser dito, ok? Ó, um texto aí de qualquer dimensão. Podemos considerar texto uma charge, olha aqui, tá vendo? De humor, uma matéria jornalística, uma peça jurídica, né? Uma fotografia em sua rede social. Está feliz, hein? Está apaixonado. Aquilo ali é que a sua fotografia deu uma leitura a quem está aí acompanhando a sua rede social. Viu aí? Nesse caso, a fotografia traz aí uma linguagem, nós chamamos de não verbal. Continuando aqui com Fabiano Oliveira, no canal dos concurseiros, você aí espalhado por todo o Brasil. Obrigado, né, por estar com a gente. E eu tenho aqui, ó, o texto e suas relações. Os textos desenvolvem relações entre si, sendo certo que, embora apresentem formatos diferentes, por vezes tratam de temas semelhantes. Explicarei. Uma música pode ser baseada em uma frase. Uma música pode virar um poema. Um poema pode, né, gerar aí um romance. Então observe que um texto ele pode ser um embrião para que surjam outros textos. Aqui, ó, falamos de interdiscursividade e intertextualidade. Quem aqui nunca viu alguém falando e falar assim, ele tem o mesmo discurso de que o fulano de tal, de que a fulaninha de tal. Então, percebam, eu posso ter uma ideia que ao expor essa ideia seja semelhante ou diferente ao discurso apresentado por outras pessoas. E aqui eu tenho, ó, falamos em interdiscursividade, a relação entre discursos. Cuidado aí no concurso. Inter quer dizer relação, tá? E aí a intertextualidade. As cenas de novelas e propagandas, muitas vezes, né? Você vê uma cena de novela que às vezes lembra uma propaganda. Você vê uma propaganda que traz uma relação com a frase que foi dita em seu dia a dia. Então, esse contexto aí deverá ser apresentado, né, para você e você deve perceber para não perder a questão do concurso. Vamos aqui, observe essas questões, essas análises. Vamos compreender um pouco o texto. A urbanização no Brasil registrou marco histórico na década de 1970, quando o número de pessoas que viviam nas cidades ultrapassou o número daquelas que viviam no campo. No início deste século, em 2000, segundo os dados do IBGE, mais de 80% da população brasileira já era urbana. Aqui eu tenho um texto, eu tenho uma informação, eu trouxe, né, a questão aí do IBGE, eu trouxe dados oficiais dos anos de 2000 e eu trouxe aí uma comparação com a década de 70. Vamos perceber? Aqui eu vou ter, ó, uma outra charge, enxadas paradas. Turma, quando forem ao concurso, qualquer que seja ele, percebam que os desenhos, as charges, são muito comuns e vocês terão de observar
todos os detalhes. Aí eu tenho, ó, latifúndios grandes, né, pedaços de terras aí, eu percebo que estão abandonados, são improdutivos. Eu tenho o nome latifúndio, tenho uma enxada, e essa enxada apresenta um detalhe. Que detalhe? Ela traz aí uma casa de aranha, para dizer que está o quê? Abandonada. Vamos perceber? Será que há uma relação entre esses textos? Será que esses textos dialogam entre si? Eu tenho aqui, né, um outro passo que diz enxadas paradas. Olha, se em uma eu tenho a enxada parada porque traz a casa de aranha, os latifúndios, né, o campo, os grandes pedaços de terras aí abandonados, no outro eu tenho as cidades que estão inchadas, portanto, paradas. Percebam? Né? Observem, analisem todo aí o contexto. Os prédios, eu tenho aí a questão dos carros, do trânsito, eu tenho praticamente um aglomerado de prédios, eu tenho áreas mais suburbanas e eu tenho uma população que está também aglomerada. Tá? E aqui eu tenho compro ouro, que são aí os serviços, né, que aparecem para tentativas de sobrevivência. Essa imagem aqui certamente terá uma relação com essa outra, ou seja, as pessoas abandonaram, tá, o campo em busca das cidades que ficaram aí inchadas e paradas. Essas charges dialogam e elas podem ser importantes nos concursos. E aí eu coloco para você a questão da compreensão e da interpretação. Venham, aplicando o esquema narrativo, né, que é muito comum quando for analisar, eu tenho de saber o quê? O que é? É um fenômeno de urbanização. Observando a imagem. Quem? São brasileiros. Onde? No Brasil. Quando? Década de 70 e 2000, porque o texto faz um comparativo. Como o êxodo rural. E aí eu vou ter o porquê, latifúndios improdutivos, e por isso eu tenho cidades inchadas, cidades paradas. Né? Daí ele fez aquele jogo de palavras ali, junto, né, as cidades inchadas e as inchadas paradas. Ok? E aí eu tenho a relação entre o texto. Claro que há uma relação entre os textos. A relação entre as charges, também a relação entre as charges. E quais as diferenças entre compreender e interpretar e o que é intertextualidade? Nós já sabemos, não é? Compreender, aproximar-se da ideia do autor, tentar entender aquilo que o autor quer. Quando falar em compreensão textual, a resposta está dentro do texto com fragmentos. Quando falar em interpretação, você fica um pouco mais livre para buscar a resposta, certo? Junto ao texto, mas que também fatores externos a esse texto poderão influenciar nessa resposta, ok? Então, compreender, aproximar-se da ideia do autor e aí interpretar é um ponto de vista um tanto quanto mais seu. E o que é intertextualidade é a relação entre esses textos. Quando um texto dialoga com o outro, seja ele qual for. A música com o poema, certo? O filme com o livro, o discurso com um outro discurso. Inter quer dizer relação. Com certeza você, concurseiro aí espalhado pelo Brasil, acompanhando a aula do professor Fabiano Oliveira, não perderá as 4 ou 5 primeiras questões de compreensão textual de todos os concursos, ok? Continuando aqui, eu tenho, ó, nossas respostas. As duas charges, né, com efeito expressam a verdade, ou seja, a primeira trata de um latifúndio improdutivo e abandonado, com aquela enxada que nós vimos, e a outra aí, a segunda, trata de uma cidade totalmente parada, que é muito comum quando o processo de urbanização acontece, mas a cidade não está preparada aí para essa quantidade de pessoas que chegam. Vocês não perderão questão nenhuma. Conexões textuais, certo? O que vem a ser essas conexões textuais? Latifúndio, aí eu estou mostrando a vocês o que vem a ser, ó, grande extensão de terra, geralmente produtiva, escassamente exploradas, né, por lavradores a benefício do proprietário, e famílias sem terra ocupam latifúndio contra despejos em Minas Gerais. Observe aí o anúncio, né, de uma chamada para que você possa perceber. Agora, uma explica a outra, como? A relação é inversa, ou seja, a causa do inchaço das cidades é a existência de latifúndios improdutivos. Observe aí aquilo que eu já havia comentado aqui com vocês. Importante aí, eu tenho as conjunções, conferem aos textos coesão textual. Vamos falar sobre isso, né, em outra aula com extensão maior, uma aula só sobre conjunção. Fique atento que mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, essas conjunções, elas podem ser substituídas uma pela outra sem perder o sentido. Já viram esse tipo de questão, né? Todo concurso tem, alterando o termo destacado, geralmente é uma conjunção, tá?
por outra, qual delas permanece o mesmo sentido ou pode ter sentido aí modificado? Fiquem atentos, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, serão aí conjunções que podem, tá ok? Aparecer aí sem perder o sentido. Tranquilo para vocês? Então aqui, para nós finalizarmos a nossa aula, aquilo que eu havia dito a vocês. Não só, mas também, além disso, são elementos de ligação na hora dos argumentos. Cuidado, mas é oposição. Estudou, mas não passou. Mas quando eu tenho mais também, pode ser aí que não seja uma oposição. Isso aí nós vamos aprender na próxima aula. Tchau para vocês e eu espero vocês aqui já, rapidinho, para você descansar e eu também. Abraço!